Deus te abençoe. Seja bem-vindo mais uma vez para o nosso Bálsamo com Vida. Esse projeto que nasceu no coração de Deus, que Deus nos inspirou para atender o nosso chamado, o chamado do Ministério Bálsamo de Gileade, de derramar vida na sua vida. Esse é o nosso chamado. E o Bálsamo com Vida traz essa visão e convida convidados especiais para estar conosco. Então, o propósito desse tempo é falar, né, nessa primeira edição do Bálsamo com Vida, é tratar de temas que orbitam em torno do tema do nosso congresso desse ano, o tema codependência. Nosso congresso vai acontecer dos dias 16 a 18 de abril, aqui ao vivo no nosso canal do YouTube. Então, o propósito é trazer temas para te inspirar a pensar na codependência e pensar em ferramentas para que você seja uma versão melhor de você mesmo, rompendo com a codependência nos seus relacionamentos. E hoje, né, é a nossa terceira edição, nosso terceiro episódio com o pastor Jucimar. Você bem que está gostando de falar do gostando, episódio, né? Eu sabia. Nosso terceiro episódio com o nosso mentor, pastor Jucimar, que é mentor do Ministério Bálsamo de Gileade. Mas você tem que falar assim, nos episódios anteriores. Ah, tá bom, vou falar. Vou falar, pode deixar. Antes de falar dos episódios anteriores, vamos orar? Vamos orar. Orar porque é a gente muito não importante. funciona sem oração. Nós precisamos de Deus, porque o tema de hoje é lindo. Interdependência. Pastor Simar, pode orar por nós? Posso sim. Senhor, Deus de Abraão, eu invoco a sua presença sobre nós, sobre esse lugar de onde estamos transmitindo, sobre teu filho, tua filha que está do outro lado da tela. Em nome de Jesus, eu clamo para que a tua presença manifeste o poder do sangue do Cordeiro e que o poder do sangue de Jesus cancele todo o mal aqui e nesse ambiente onde o teu filho, a tua filha está recebendo esse conteúdo do outro lado da tela. Em nome de Jesus, eu oro para que a consagração dos dois ambientes seja suficiente para que as trevas não tenham acesso para atrapalhar nada. Eu clamo para que o Senhor mova as coisas e nos empurre para o centro da sua vontade, para cumprir seu propósito nesse episódio, que o Senhor planejou para nós hoje, que seja um mover sobrenatural, tremendo, que a gente receba do Senhor, não só a gente que está aqui nesse momento, que a gente também, junto com cada pessoa que está do outro lado da tela, que esse derramar também aconteça lá e que o Senhor nos leve para onde o Senhor quer, a conclusão que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém. Está feito. Está feito. Agora estamos tranquilos para trabalhar um tema lindo. Amém. Tema lindo mesmo. Esse, de todos, eu acho que é o meu preferido. Tema interdependência, fazendo um contraponto, né, com a codependência, que é o tema que a gente está fomentando nesse tempo. E interdependência, por que eu gosto tanto desse tema? Ele é pouco trabalhado, apesar da importância que ele tem no contexto humano-relacional. Ele é um tema pouco falado, pouco trabalhado, pouco fomentado, mas nós estamos trazendo para alinhar com aquilo que nós estamos trabalhando, que é o crescimento, a vida do Bálsamo com Vida, né? Então, eu queria, pastor Simar, primeiro te pedir que você definisse para a gente interdependência nesse contexto e colocasse a interdependência em contraponto com a codependência, que é o que a gente está fomentando. Nos episódios anteriores, nós vimos a codependência e agora vamos ver interdependência. Você não fez nos episódios anteriores, Paula. Desculpa, eu esqueci. Não tem problema, eu vou falar da interdependência para te agradar. Então, gente, de forma prática,
de forma objetiva, a interdependência é a contramão da codependência no ambiente saudável. Quando uma família, um relacionamento, uma empresa, uma igreja, um sistema relacional, e sistema relacional cabe na família, cabe na igreja, cabe na empresa, então você vai encontrar codependência na família, na igreja, você vai encontrar codependência na empresa, você vai encontrar dependência nos grupos de amizade. Codependência. Quando esses mesmos sistemas funcionam com saúde, o nome dessa relação saudável é interdependência. Por quê? Nas relações humanas, é preciso que a dependência saudável flua dos dois polos relacionais. Esse polo, daqui para lá, ele lida com a dependência de forma saudável, o outro polo de lá para cá também lida com a dependência de forma saudável. Quando esses dois polos lidam com a dependência de forma saudável, o nome disso é interdependência. Quando esses dois polos lidam com a dependência de forma doentia, essa dependência adoecida é chamada de codependência. Então, eu preciso abrir um parêntese, Paulinha, para ajudar você a entender que a palavra dependência usada nesse meio onde se trabalha as doenças psicológicas de forma negativa, ela não é uma palavra negativa, mas nesse meio ela é. Então, a origem do termo e do conceito de codependência é o meio onde se trata pessoas adictas. A palavra codependência, ela nasceu da dependência do álcool, da dependência de drogas e do tratamento dessa dependência. O meio de Alcoólicos Anônimos, Al-Anon e outros adictos anônimos que criou a palavra codependência. E nesse meio, a palavra dependência ela é uma palavra negativa, porque ela vem acompanhada de alguma coisa, dependência química, dependência alcoólica, dependência de drogas, que é a definição da ideia de adicto. Então, nesse meio, depender é uma coisa sempre muito ruim. E, inclusive, para nós, a palavra codependência, ela ganhou um sentido um pouco mais profundo, porque lá nesse meio, no meio do tratamento dos adictos, a palavra codependência implica de ser dependente com alguém do vício dele. Então, a ideia de codependência nasce assim. O marido era dependente de álcool e a esposa era dependente do marido, que era dependente de álcool. Aprofundou-se um pouco mais esse estudo e chegou-se ao termo alcoólico seco. Esse termo é antigo. E o que era o alcoólico seco? Era a pessoa que ele vivia na relação de codependência com um alcoolista, com um alcoólico, o alcoólatra na época, o nome era alcoólatra. Ele vivia numa relação com o alcoólatra, mas embora ele não bebesse, ao analisá-lo se percebia que ele tinha as mesmas características do alcoólatra. Aquele conjunto de problemas psicológicos que levavam o alcoólatra ao alcoolismo também habitava no indivíduo que não bebia. Então ele passou a ser chamado nessa época de alcoólico seco. Isso era o filho do alcoólatra, a esposa do alcoólatra, um irmão do alcoólatra, gente que convivia num ambiente e a codependência transitava ali entre eles. A partir desse estudo se percebeu que, se tirar o álcool
da história, não muda nada. O álcool é só um detalhe, é só a desculpa perfeita para todo o resto. Então se percebeu que a codependência que inicialmente foi definida ao redor do álcool ou ao redor de um dependente, não precisa do álcool, não precisa do vício. Então todo o padrão codependente estava lá. É aí que o nosso estudo e a nossa abordagem da codependência lida com ela sem o vício. Nós queremos ajudar o indivíduo a lidar, observar o ambiente codependente dele, independente das desculpas que são usadas nesse ambiente codependente para manter a codependência. Por isso, eu preciso te chamar para olhar esse ambiente e perceber que, nesse ambiente onde o indivíduo depende do álcool e alguém depende que ele dependa do álcool, o álcool não conta ponto. Para que você olhe para a dependência de forma adoecida nesse ambiente e perceba que a palavra dependência ali, colocada de forma extremamente negativa, ela não tem que ser negativa. Porque depender, na verdade, é uma coisa boa. Porque a verdade é que o ser humano não vive sem depender. Depender no sentido, eu não vivo sozinho, eu não funciono sozinho, eu preciso do outro, eu preciso de Deus, eu preciso do ar, eu preciso da natureza, eu preciso do planeta. Então, a dependência ela não é uma palavra negativa sozinha. Quando a palavra dependência ela vem como a segunda palavra que a complementa, tipo dependente do álcool, dependente emocional, dependente psicológico, dependente de crack, é essa junção das duas palavras que torna a palavra dependente ou dependência extremamente negativa. Implica que ela desenvolveu um vício quanto àquilo. Mas a palavra dependência, ela é extremamente positiva quando ela indica que o indivíduo desenvolveu uma aceitação psicológica de que ele pode viver bem sabendo que ele não se autossustenta. Porque, na boa, a gente tem que aceitar. Na criação, nenhuma criatura é autossustentável. Só o Criador é autossustentável. Só ele se sustenta a si mesmo, portanto, ele é o único independente realmente. Para os seres humanos, independência faz mal para a saúde. Inclusive, eu escrevi um livro chamado Orando a Dependência. Naquele livro eu faço uma brincadeira, eu digo para aquelas pessoas que querem ser independentes, que é uma das marcas das pessoas dependentes, é que elas querem ser independentes a todo custo. Eu digo que as pessoas que querem ser independentes, elas deviam começar com coisas pequenas. Por exemplo, se quer ser independente, começa sendo independente do ar. Fica aí umas 2 horas sem respirar, e aí, na medida em que você consegue viver sem ar, beleza, está provado que você é independente. Então, a palavra dependência, ela é uma coisa boa, mas como a gente está no ambiente, no meio, no habitat natural da codependência, dependência é sempre dependência de alguma coisa. E é uma dependência doentia. Essa dependência doentia, ela não só precisa daquele objeto específico para sobreviver, como ela tenta controlar a fonte, porque o dependente ele quer ter certeza de que quando o impulso, o desejo vier, o que ele quer vai estar disponível. Então tem toda uma obsessão maligna, um desejo obcecado, não só por ter o suficiente para usar, tipo a droga, o álcool, ou a presença daquela pessoa, ter aquilo para usar, mas também poder controlar e garantir que na próxima vez que o impulso gritar, eu vou ter de novo. Então essa dependência doentia, ela é obcecada, é adoecida, ela é sem controle. Mas a dependência natural, eu sei que eu não vivo sozinho. Eu aceito que eu preciso de gente, que eu preciso de bens, que eu preciso de... Isso é saudável. Dentro dessa visão de uma dependência adoecida e uma dependência saudável, a palavra independência, ela está nesse mesmo meio.
Quando você pega independência e usa a palavra independência no meio adicto à independência do álcool, é saudável. Porque eu consegui me libertar, ele não me controla mais. A independência dessa obsessão por fulano é uma coisa saudável. Mas se você tira a palavra independência desse meio, ela já se torna adoecida. Por quê? A palavra independência agora, comum, sozinha e fora desse ambiente, ela vai falar de um indivíduo que ele anda na contramão daquela aceitação da dependência. E ele quer se enganar, mentir para si mesmo e dizer para ele que ele consegue viver sozinho sem outro. Não preciso de nada nem de ninguém para viver. Eu sempre vivi sozinho. Em geral, essa pessoa está vivendo uma relação de codependência e o que ela não quer é admitir a dependência. Porque uma das facetas da codependência é que o codependente ele quer que o outro dependa dele, porque ele depende que o outro dependa dele, mas ele não quer admitir que ele também depende do outro. Porque o que ele quer é controlar a fonte. E ele controla a fonte fazendo o outro precisar dele. Então, tudo que o outro dá para ele, ele registra que é obrigação do outro. Isso aqui você fez por obrigação. Mas o que eu te dei sempre um a mais. Ele está sempre colocando foco no que ele conseguiu dar, porque ele prende o outro, porque, na verdade, o que ele quer é controlar o outro. Essa sensação de independência, ela é falsa e doentia. Falsa porque nesse nível de independência não existe, não tem independência. Ser humano nenhum vive de forma independente. Na verdade, a criação como um todo não consegue viver de forma independente. O Criador criou a criação para ser dependente. Então, independência é uma mentira, é uma farsa, um engodo. Só para inglês ver mesmo. Não existe independência. Eu preciso de comida, preciso de água, preciso de sono, preciso de afeto, preciso de abraço, preciso de olhares, preciso que as pessoas me vejam, eu preciso ser visto, eu preciso ser tocado. Isso é carência humana, os seres humanos precisam dessas coisas. Preciso de abraço, de beijo, de amor, de carinho, eu preciso de roupa, eu preciso de vento. E não só para respirar, eu preciso sentir o vento me tocando. Então, é muitas necessidades para eu dizer que eu sou independente. Então, não sou. É engano. Então, nesse universo de uma dependência saudável e uma dependência doentia, uma independência saudável e uma independência doentia, é nesse ambiente que eu preciso tirar a codependência e compará-la com a interdependência. O que é a interdependência? A interdependência é o uso da dependência de forma... a interdependência é o uso da dependência de forma saudável nos dois lados. E a codependência é o uso da dependência doentia nos dois polos. Então, quando uma pessoa vive em interdependência, a primeira coisa que fica claro para ela é que ela é dependente naquela relação. Mas ela não entra na relação fingindo que é independente. Ela é dependente e sabe que coloca as carências dela. Mas na interdependência, você não tenta controlar a fonte. Porque na interdependência, você acredita na bondade do outro. Na interdependência, eu acredito que o outro é bom o bastante para me nutrir dentro daquilo que ele pode. Mas eu também o respeito naquilo que ele não pode e o respeito naquilo que ele não quer. Eu posso receber dele sendo alguém que admite a minha dependência, que admite que eu preciso do outro, mas eu não sou o dono daquilo que eu preciso, eu estou em paz. E entra aqui aquela dependência saudável, eu aceito que eu sou dependente. Não vou fingir que não sou e controlar o outro. Não, eu sou dependente, aceito, e se o outro pode me dar, pode me nutrir, eu aceito. Se ele não pode ou não quer, eu o respeito. O respeito e me dou o direito de procurar fontes saudáveis para minha nutrição. Em paz, sem peso e com leveza. Por outro lado, no outro polo, eu aceito a dependência do outro de mim sem me sentir pesado, sem sentir que eu sou obrigado a dar o que ele precisa. Eu entendo a carência dele, mas eu entendo que a carência dele é um problema dele, assim como a minha carência é um problema meu.
E dentro da carência dele, claro, eu vou ser bom com ele e vou dar para ele o máximo que eu puder. Mas quando eu não conseguir dar, ou por alguma razão eu não quiser dar, eu vou me respeitar e vou cobrar dele que respeite os meus limites. Eu amo você, eu quero te nutrir, você é importante para mim, mas eu não consigo, eu não dou conta disso, então eu preciso que você me respeite. Então, dentro da interdependência, a dependência é tratada com respeito e com leveza, respeitando limites. Dentro da codependência, a dependência não é tratada nem com respeito, nem com limite. O que acontece dentro da codependência? Eu digo que o outro é obrigado a me nutrir, quem mandou ele estar na minha vida, e eu dou para o outro também para nutrir ele, mas sempre anotando na minha cadernetinha para aumentar a quantidade de dívida que ele tem comigo. Porque no dia que ele me ameaçar de não me nutrir, não me dar o que eu quero, eu tenho aqui uma conta enorme para jogar na cara dele. Na prática, isso não melhora a vida. Na prática, isso piora. Porque Pesa a vida. Pesa, tira toda a leveza, toda a possibilidade, toda a beleza, todo o carinho, todo o romantismo das relações. E pesa. Mas principalmente, Paula, por que pesa? Porque o que o outro me dá não gera conta. Não gera ônus. O que o outro me dá não gera ônus para mim. Mas o que eu dou para o outro gera ônus. Porque tem sempre um foco naquilo que eu dei. Você sabe que eu dei, né? Então eu tenho você tem uma dívida comigo. E na medida em que o clima vai pesando, toda vez que o outro, por causa do peso, diz assim, não tô conta, tô fora. Como assim tá fora? Tem uma dívida aqui pra você pagar. Tem mais uns 10 mil anos ainda para você me pagar a conta. Mas como isso é codependência, ela está sendo jogada pelos dois lados. E isso faz com que esse evento onde o elemento A cobra do elemento B para que o elemento B não saia da relação adoecida, isso troca de lugar. Daqui a pouco é o elemento B que está cobrando do elemento A para que ele não saia da relação. A relação não acaba, mas vai ficando cada vez mais doente, apodrecida e sem alegria, porque as pessoas vão se odiando dentro do relacionamento. Eu me lembro de um caso, falando de codependência, dando curso sobre codependência, uma pessoa no final de uma aula me chamou para falar de um casal de velhinhos que aquela pessoa conhecia, que estava encaixado na aula, eu não lembro que aula era, mas era dentro do âmbito de codependência. Ela me disse que ela conhece um casal que casou-se, dormiu na mesma cama nos primeiros 10 anos, eles estão com 60 anos de casado e 50 anos dormindo em quartos diferentes, falam só o essencial e eles nutrem uma raiva um do outro que é insano, porque ela disse assim, quando os dois recebem, quando eles estão sozinhos em casa, eles não se falam. Quando eles recebem visita, eles são obrigados a conversar com gente de fora. E eles conversam com gente de fora se alfinetando o tempo todo. E tem ódio e rancor no tom de voz deles, mas eles continuam morando juntos há 50 anos. Fala mal na frente, né? Não fala mal... Na verdade, eles até que falariam mal pelas costas se eles falassem, mas como... Né? Então, tem essa diferenciação aí da codependência para a interdependência. O básico é que interdependência é quando a dependência flui nas duas mãos de forma saudável e a codependência é quando ela flui nas duas mãos de forma adoecida. Perfeito. Eu me lembro, quando eu comecei o programa de cura interior, que eu sou uma controladora em recuperação, né? E uma codependente em recuperação, admiti, gente. Dessa vez eu admiti. Tá dando certo esse negócio de bálsamo com vida. Tá vendo? Uma hora a pessoa admite, gente. Só ter paciência. Mas nessa questão do adoecimento, do controle,
Eu estava conversando com o pastor Jefferson, vinha com o Jeff de carona, Uhum. e eu revoltada com atitudes de uma determinada pessoa, que eu tinha uma relação com a dependente, e em um determinado momento eu falei assim, Jeff, a pessoa precisa entender que as coisas não caem do céu, não. Que se ela não fizer o possível, Deus não faz não, porque Deus é o Deus do impossível. Eu tava pagando de crente, né? Achando que... Né? Aí o Jeff, com aquela cara Peculiar dele, né? peculiar É dele, a cara dele. olhou pra mim e falou assim, princesa, você tá em qual passo do programa de cura interior? E para você que não conhece o Bálsamo, que está aqui pela primeira vez, uma das ferramentas do Ministério Bálsamo, nosso chamado, é o programa de cura interior, que trata do crescimento, do amadurecimento emocional. E aí eu falei, Jeff, vou entrar no primeiro passo. Ele, entendi. Porque os 3 primeiros passos do nosso programa de cura interior tratam do princípio da dependência. Então eu não sabia ainda, gente. Me desculpa, eu não sabia ainda. Dessa vez passa, porque você não sabia. Então... Mas eu tinha uma briga interna com relação à independência grande. De não entender que dependência é saudável quando você depende da forma certa, né? E a independência de me tornar independente de vícios, independente é saudável quando eu estou aplicando a independência em questões que me adoecem. Sim. Então eu preciso ser independente das questões que me adoecem e ser dependente daquilo que realmente é peculiar, que no caso desse exemplo que eu dei, eu precisava aprender a ser dependente de Deus. E uma coisa que ficou marcada, uma fala sua dentro desse contexto de quando você, a primeira vez que eu te ouvi falar, né, que você quer ser independente, começa pelo ar. Isso me rasgou no meio. Eu falei, gente, que indivíduo, como é que eu achava que eu sou independente se eu não consigo nem ficar 3 minutos sem respirar? 3 minutos. Não consigo ficar 1 minuto sem respirar. E isso foi marcante para mim, tanto para o meu processo de depender de Deus, de aprender a depender de Deus, que Deus é o Deus do impossível, é o Deus do impossível, mas Ele é o Deus que me possibilita o possível, o meu possível. Sim. Que para mim é impossível. Tudo para mim é impossível. Tudo. Isso é dependência. Total. Né? Então, isso fez diferença para mim, como indivíduo, aprender que tudo para mim é impossível e que se eu não estabelecer a minha dependência com Deus, eu não vou crescer, não vou ter... não vou galgar aquilo que Deus planejou para mim, mas também em admitir que a minha dependência do outro pode ser equilibrada. Ela não precisa ser controladora, que era esse o objetivo que eu estava conversando com o Jeff. Né? Eu estava tentando controlar o outro. Não é assim que funciona, gente. Primeiro eu dependo de Deus, Deus me melhora, e aí me dá ferramentas para eu tratar a dependência com o outro de forma saudável. Então isso foi libertador para mim, entender isso agora, separando, né? Sim. Nesse episódio, a gente separou a dependência da independência, você está separando... Antes de você seguir em frente nessa separação, deixa eu voltar atrás só um pouquinho para falar de um paradoxo que acontece. Quanto mais a pessoa busca a independência, mais dependente ela se torna. É um paradoxo. Porque na busca de independência, ela se torna refém daquilo que ela quer se tornar independente. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que está fascinada... qual é a palavra? Eu acho que a palavra é fascinada mesmo. Obcecada, estava procurando essa palavra. Uma pessoa que é obcecada pela independência financeira. E eu não estou falando da pessoa
que é controlada com os bens dela e que administra bem. Eu tô falando da pessoa obcecada por independência financeira. Ela invariavelmente se torna escrava, viciada em dinheiro e bens. Porque o que acontece na busca da independência? A pessoa precisa controlar as fontes, porque quem é independente é quem controla as fontes. Então, tipo, tem uma fonte de água lá na minha rua, vamos imaginar assim, uma fonte de água na minha rua, e daquela fonte de água bebe água a rua toda e a 2 ou 3 ruas para cima, 2 ou 3 ruas para baixo que vão ali buscar água naquela fonte. Entre essas pessoas, eu. Eu posso continuar indo ali buscar água com o coração em paz e com leveza, debaixo de uma previsão de que sempre vai ter água ali. Mas quando eu quero independência, eu não quero depender de que aquela fonte sempre tem água. Eu não quero depender de acreditar numa coisa que eu não controlo. Então, para manter a minha independência, eu vou dar um jeito de comprar aquela fonte, cercar ela, ninguém mais bebe aqui, só eu que bebo, para garantir que sempre vai ter água ali na minha fonte. Agora que eu estou buscando a independência, o que eu quero de verdade é me tornar cada vez mais dependente, porque eu quero controlar a fonte para garantir que eu vou ter. Isso é válido para o dinheiro, isso é válido para poder. A busca da independência, na verdade, é um paradoxo, porque ela é uma busca de dependência. Eu fico preso. Eu não tenho liberdade mais, eu vou controlando. Isso nos relacionamentos é a mesma coisa. Quando uma pessoa sente carência, ausências psicológicas muito fortes, e aí ela quer ser independente, num dado momento da vida dela, ela diz para ela que ela não precisa de nada de ninguém, que ela vive sozinha, mas ela está acumulando lá dentro dela uma sede, uma carência psicológica fortíssima, dizendo que eu não preciso de ninguém, eu vivo sozinho, mas a carência está crescendo. Uma hora ela encontra alguém que ela sente que tem facilidade de acesso, a empatia com aquela pessoa rola, então ela sente que pode beber daquela pessoa, só que a partir desse momento vai começar um processo de ciúme, controle, obsessão, cercando a pessoa do mesmo jeito que aquele indivíduo na ilustração anterior estava cercando a fonte. Ninguém mais bebe aqui porque essa fonte é minha. O medo não é que eu não consiga beber. O medo é que todo mundo vai beber da fonte, vai acabar e não vai sobrar para mim. Uma hora não tem. Então, o que a pessoa está buscando? Independência. O que ela quer? Segurança de que sempre vai ter. Porque para nós, independência não é liberdade, infelizmente. Nesse meio doentio, independência é a convicção, a certeza, a segurança de que toda vez que eu procurar, tenho. E aí toda vez que eu fico com medo de não ter, eu quero proteger mais ainda, impedir mais ainda. Vazou um pouquinho, caiu água na rua, não pode, tem que proteger. E fica obsessivo. Essa obsessão o indivíduo leva para o relacionamento. Por isso que tem ciúme, tem obsessão de controle, vigilância, fica atrás o dia todo, fica de olho no celular. Cadê? Daí, deixa eu ver o celular, onde é que você foi? Bota o GPS para vigiar, porque tem aquela coisa de controle. Aí, coloca um aplicativo espião. Aplicativo espião no celular, no computador, porque o objetivo eu preciso controlar a fonte. Isso aqui é meu e ninguém tasca, ninguém controla. O resultado disso é que não tem independência de verdade, porque o que tem é escravidão. Por isso que é um paradoxo. Na busca da independência, a pessoa se torna dependente, controlada por aquilo, ela quer cada vez mais, controlar cada vez mais, e ela é que fica escrava, porque ela não está livre. Ela está presa a alguma coisa, ela não está vivendo de verdade o que era para viver dia a dia. Enquanto que na interdependência tem liberdade. Por que tem liberdade? Porque eu sei que eu preciso daquela fonte de água. Eu sei que eu preciso. Mas eu também sei, eu aceito que loucura da minha cabeça tentar garantir que sempre vai ter água saindo dessa fonte.
Porque só porque eu comprei ela e cerquei ela, não está garantindo, ela pode secar a qualquer momento. Os lençóis freáticos podem parar Podem de... secar. Podem secar. Então, quando eu entendo que eu não controlo isso na vida, eu relaxo. Eu vivo um dia de cada vez. O bairro inteiro vai beber água, uma hora vai secar. Não, o bairro inteiro vai beber água e talvez nunca seque. E pode ser que ninguém beba água e seque. Eu não controlo isso. Como eu não controlo isso, eu fico livre para beber hoje. Porque hoje tem para beber, então vamos beber junto. Mas e se daqui a um ano não tiver? Daqui a um ano a gente resolve, porque aí eu tô livre. Só que quando você tira a fonte e coloca um relacionamento, isso transforma o relacionamento no céu na terra, porque eu não pressiono o outro, eu não controlo ele, eu não sou o dono dele. Ele está me dando um presente de afeto, ele está me dando um presente de carinho, um presente da presença dele, e eu estou dando a mesma coisa. Eu não estou querendo controlar nada, mas e se amanhã eu não tiver mais essa pessoa? E o que eu posso fazer para não ter mais essa pessoa? Eu não consigo, não tem controle. Tá no nosso controle. Não tá. Então, eu ganho leveza de viver um dia de cada vez, bebendo do que dá para beber e confiando que se essa fonte secar, se alguma coisa acontecer, eu vou ter leveza e liberdade para resolver o problema. Aí, a independência, nesse caso, operando dentro da interdependência, ela é independência mesmo, porque ela é liberdade, não é um engano. Mas para essa pessoa, ela aceitou depender e ela está livre. Não está prendendo. Por isso que é um paradoxo a independência. Na busca de independência, a pessoa controla. No fundo, o que ela quer é independência financeira, autonomia emocional. E a autonomia emocional dela é controlar o outro. Que não funciona. Desculpa ter puxa da corda, porque eu achei que esse ponto seria muito importante. Não, ele é importante. Inclusive, eu lembrei daquela ilustração que você também dá sobre o barco à vela, né? Sim. O pescador que não queria mais pescar de barco à vela porque não queria depender do vento. Aí ele colocou um motor, né? E o motor é movido aqui. Combustível que acabou e deixa ele na mão no meio do mar. Então, essa é a independência. Sempre deixa a gente no meio do mar, gente. Sempre. Vai por mim que eu sei das coisas. Eu sou uma independente em recuperação, então... Notou que hoje é o dia das confissões, né? Tá confessando tudo. Eu acho que é porque tá chegando no final. Confessando tudo, abrindo o coração. Nosso convida, agora eu já tô mais, né? A vida de Deus já tá mais... Quebrantando o coração da pessoa. Eu acho. Eu acredito que você também. Se você não assistiu os nossos episódios anteriores, eu preciso te convidar a fazer isso, porque tá muito lindo. Deus tem derramado muito sobre as nossas vidas, nos dado ferramentas de autoavaliação, de diagnóstico, ferramentas de crescimento. Então, vai lá na nossa playlist e bebe dessa vida do nosso Bálsamo Convida, porque o Bálsamo convida e convida. Mas, pastor, legal a gente ter chegado nesse episódio, né, no nosso sexto episódio, fazendo esse contraponto, a dependência saudável, né, a dependência adoecida, a independência, que é o outro ponto oposto à dependência, Sim. A codependência e a interdependência, que é o nosso assunto de hoje. Dentro desse processo, dentro dessa visão de que existe sim uma possibilidade de termos relacionamentos interdependentes, você consegue traçar de forma objetiva para a gente um caminho para a gente alcançar a interdependência? Consegue dar uma linha do que a gente pode fazer ou atitudes que a gente pode ter contrariando as nossas tendências emocionais que a gente trabalhou já também nos episódios anteriores, para a gente alcançar isso, né? A interdependência, essa saúde, né? Que para mim a interdependência simboliza a saúde emocional, a saúde relacional. Então, Paulinha, eu acho que é tão mágico essa relação entre
essa relação antagônica, essa inversão de mundos entre a codependência e a interdependência, que funciona assim. Quanto mais você trata a codependência e resolve a codependência, mais interdependente você se torna. Quanto mais você se torna interdependente, porque você está investindo nas práticas da interdependência, menos codependente você se torna. É porque assim, ó, as práticas da codependência faz a codependência ficar cada vez mais forte. Quando você enfraquece as práticas da codependência, você naturalmente vai se tornando mais interdependente. Então, um exemplo para você ter uma noção desses dois mundos antagônicos. Vamos imaginar uma relação de codependência dentro de uma família. Eu preciso controlar todas as pessoas naquele ambiente e preciso vender para eles uma imagem minha, porque eu não consigo ser eu com eles. Quanto mais eu tento controlar as pessoas e fazê-las mudar, mais aumenta a minha codependência. Mas aí uma hora eu descubro que essa minha tentativa de controlar as pessoas é codependência. E aí eu digo, não vou controlar as pessoas. As pessoas não são objetos, não são animais de estimação. Elas são seres soberanos sobre sua própria existência. Eu, no máximo, eu posso contribuir com a soberania dela, com a alegria dela. Eu não posso controlar ela. Se ela não quer estar comigo, eu preciso respeitar. Se ela não dá conta de mim, eu preciso respeitar. Eu preciso amá-la no mundo dela. E aí eu preciso resolver essa minha codependência, pelo amor de Deus. Eu não estou pensando em interdependência. Estou pensando em me livrar da codependência. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou amar a pessoa entendendo o mundo dela, dar para ela o que ela dá conta de receber de mim, receber dela o que ela dá conta de me permitir receber, respeitando e cuidando dela sem tentar controlá-la. O que eu estou fazendo? Interdependência. É muito natural. Sim. Então, eu não estava tentando ser interdependente. Eu estava resolvendo a codependência. Mas ao resolver a codependência, o que eu estou vivendo é interdependência. Mas se eu tirar esse lado e trabalhar o outro. Então, eu não sei nada sobre codependência, não aprendi nada sobre codependência, nem sei o que é isso, mas eu aprendi o que é interdependência. E aí, o que é interdependência? A interdependência eu vou depender do outro sem controlar ele e vou deixar que o outro dependa de mim sem que eu precise da dependência dele. Então, eu começo a trabalhar isso e a eliminar tudo ao meu redor que está me impedindo de ser interdependente com o outro. Aí eu percebo que aquelas coisas que eu estou eliminando é a codependência. Então, são dois mundos antagônicos a ponto de, embora os dois vão progressivamente vivendo misturado, porque você não sai da codependência de uma vez. Você não, eu estou codependente hoje, aí fez um pelim-pim-pim, amanhã eu estou interdependente. Não é assim. Você vai reduzindo a codependência e aumentando a interdependência. Reduzindo uma e aumentando na outra. Então, chega um ponto em que tem muitos comportamentos dos dois operando no mesmo ambiente. Mas é muito água e óleo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e um é exatamente o contrário do outro. Mas num determinado lar ou num determinado relacionamento, você pode ter 50% de codependência, 50% de interdependência, 60% por 40%, 70% por 30%, 80% por 20%, 90% por 10%, 95% por 5%. Dá para chegar a 100%? Dá. Aleluia. A esperança do nosso coração é chegar no 100% de interdependência, que sabe, um lugar onde eu vejo muita interdependência? Na verdade, eu queria falar de dois lugares, porque eu tenho um texto que eu queria ler. Um texto bíblico. Dois lugares onde a gente vê a interdependência. O primeiro é assim, excelso, acima, a gente vê na Trindade. Quando você estuda a Trindade, você percebe que as características estabelecidas no Pai é diferente das características estabelecidas no Filho,
que é diferente das características estabelecidas no Espírito Santo. Uhum. Mas eles não conflitam. E eles se respeitam, e de tal forma que eles se completam. Uhum. A interdependência ali é basicamente eu te dou o meu melhor sem te cobrar nada. Uhum. Mas aí o outro faz a mesma coisa. Eu te dou o meu melhor sem te cobrar nada. E o outro faz a mesma coisa. Eu te dou o meu melhor sem te cobrar nada. No final das contas, tá todo mundo dando o melhor e ninguém tá cobrando nada. E todo mundo tá recebendo muito. E recebendo com muita liberdade, porque não tem peso. Não tem apontar de dedo, não tem cobrança, não tem tensão. Um outro lugar onde tem interdependência, que é muito joia, eu queria ler esse texto. Dá tempo de ler um versículo? Dá sim. Na verdade, são alguns versículos, mas é um pouquinho só de texto. Uhum. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14 a 21, Paulo fala de uma interdependência perfeita, falando assim, olha, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, eu não sou olho, então eu não pertenço ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Mas nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. O que acontece na interdependência é o que acontece na Trindade e é o que acontece no corpo. No corpo, você tem características diferentes, operando de forma diferente, mas ninguém acusa o outro, cada um aceita que o outro seja aquilo que é. Uhum. Então, por exemplo, do ponto de vista das características do coração, o pulmão é frágilzinho, incapaz, porque os alvéolos pulmonares parecem uma melequinha, é frágilzinho, aquele negócio. Se você respirar o ar quente da sauna mais tempo do que devia, você machuca o pulmão, porque bichinho é frágilzinho. E o sabe? coração é Fortão, bombado, cheio de músculo. E aí, do ponto de vista do coração, que é bombadão e forte e firme, não é qualquer coisa que derruba o coração, não. Ele e tem firmeza para ficar lá. O tempo inteiro, 24 horas 24 horas e 6 segundos por dia, porque não dá para parar 6 segundos, senão o negócio complica. E aí você pode pensar, o coração pode, do ponto de vista dele, falar assim, o pulmão não vale nada, porque ele é frágil. Só que sem pulmão não tem ar. Mas aí a gente pode virar o jogo. E aí o pulmão, né, todo frágilzinho, todo direitinho, todo nhenhenhen, escolhe as palavras para falar, todo cheio de coisa. Aí ele olha pro pulmão e fala assim, mas é um brucutu mesmo, né? coração, olha pro coração. Olha pro coração. O pulmão olhando pro coração fala, mas é um brucutu mesmo, né? Um trator de esteira. Um ogro, essa é a palavra que eu estava procurando. Mas é um ogro mesmo, o cara não sabe de nada, só quer saber de ficar lá bombando, sem mim não tem ar para você. Aí a questão básica é verdade, sem o pulmão, o coração não tem ar, não tem oxigênio. Mas o coração precisa bombear o oxigênio que o pulmão providenciou. Então, o pulmão precisa do coração e o coração precisa do pulmão. Os dois precisam um do outro. E nenhum dos dois precisam tentar empurrar a garganta abaixo, seu jeito, seu padrão para o outro. O coração precisa ser coração, ele não pode ser pulmão. Mas o pulmão precisa ser pulmão, ele não pode ser coração. Isso é a interdependência. É a aceitação do outro no mundo dele, com as ferramentas. Com as ferramentas dele, no status dele. E essas duas realidades, a realidade da Trindade e a realidade do corpo humano,
faz a gente ter o contrário da codependência sistêmica. Você olha para o sistema corpo e para o sistema trindade e você percebe exatamente o contrário da codependência. Nesse sistema, eu sou o que sou e não deixo que você me faça repensar o que eu sou. Mas você é o que é e eu não vou questionar você. Eu te respeito. E eu te respeito, inclusive, nos seus direitos de cometer erros, no seu direito de estragar a sua vida. Porque a vida é sua. Eu vou tomar posturas com relação a você para te ajudar naquilo que você me deixa ajudar. E vou tomar posturas em relação a mim para me cuidar, independente de para que lado você vai. E se você resolver ir destruir sua vida, eu vou te liberar, porque eu te respeito. Nesses dois mundos, da trindade e do corpo, você percebe isso operando com uma leveza, com uma tranquilidade. O pé não precisa se comparar com a cabeça, a mão não precisa se comparar com o pé, o ouvido não precisa se comparar com o olho. Cada um está no seu papel, fazendo direitinho, e são todos muito diferentes. Frágil numa parte, forte na outra, cada um na sua. Na codependência é exatamente o contrário desse mundo. Lá, na codependência, se eu sou coração, tudo que não é coração tá alguma coisa errada com aquilo. Tudo que não for coração eu preciso controlar. Você não tem cadência. Cadência. Ritmo. Você respira de um jeito estranho. Essa respiração cachorrinho aí também complicada. Na codependência não se respeita que o outro seja ele. O outro tem que ser eu. O parâmetro é sempre eu. É o eu, né? O parâmetro é sempre o eu. Mas às vezes, esse parâmetro que é sempre o eu, ele opera positivo e opera negativo. Porque positivo, o parâmetro sou eu. Então eu vou me empurrar a garganta abaixo de você. Você vai ter que ser como eu. Esse mesmo parâmetro que sou eu operando negativo. Eu tô errado, então eu vou empurrar você a garganta abaixo de mim. Eu tenho que ser você. Porque na codependência, depende do conjunto de dor e de trauma que eu tô carregando. Às vezes, eu olho para mim e a minha doença faz com que eu veja que eu é que sou inadequado. Então, eu me submeto, eu me deixo abusar pelo outro, porque eu preciso me tornar o outro, mas eu não preciso me tornar o outro. Eu tenho que deixar o outro ser ele, mas eu também tenho que me deixar ser eu. Porque o vencer a codependência é basicamente libertar o outro, mas também me libertar, porque nós dois estamos reféns desse sistema adoecido. Por isso que esse sistema do corpo e o sistema da trindade, comparando com a codependência, dá muita luz pra gente. Porque o básico é a liberdade de eu ser eu, mas também a liberdade de você ser você. A gente se nutre sem controlar a fonte. Para nós, nesse sistema, é tudo presente. Eu dou o presente que eu tenho para te dar. Quando você tem um presente para me dar, eu recebo. E se você não tem presente, eu te respeito e te entendo. E se eu não tenho presente também para te dar, eu me respeito e me entendo. E se você vier me cobrar o presente que eu não pude dar, eu entendo a sua dor de estar me cobrando, mas eu não me cobro, porque eu não vou jogar esse jogo da codependência. Perdão de ter trazido para esse ponto, é porque eu achava que era importante não fechar antes disso. Eu sei que a gente está com o nosso horário apertado. Não foi essencial trazer esses modelos, né, de interdependência para a gente, fundamental para a gente entender que o caminho é... E também para a gente entender o outro. Deus já deu o caminho para a gente. Sim, né? Deus já deixou tudo desenhado, né, bonitinho. Trilhar. A gente aqui é sem vergonha mesmo. Eu acho interessante na questão do extremo oposto da interdependência, no caso da questão da codependência, que a maioria das vezes, alguns não, mas a maioria das vezes a relação ela gira em torno de eu preciso ser assim para não perder o outro. Aí perde o outro. Já perdeu há muito tempo, né? Porque não tem relação, não tem intimidade.
Sim. Né? Eu acredito que o caminho para a intimidade, que vai muito além de questões físicas, para mim, intimidade tem a ver com muito mais a questão emocional, que inclusive você trabalha esse tema também. Vai sair livro em breve, não vai? Eba! Tô dando spoiler, pode? Pode, dá o spoiler. Intimidade com Deus é o nome do livro. Intimidade com Deus. Uau! Se quiser, vai sair logo. Então, eu acho que no que eu já tive em contato com aquilo que você ensina nessa questão, a interdependência é esse caminho de ter relações que eu não tenho medo de perder o outro e eu me relaciono com o outro de forma saudável, de forma que é uma das questões da intimidade, buscar saciar, nutrir o outro dentro dos meus limites, dentro das minhas limitações emocionais e, enfim, ambientais e tudo, mas sem querer nada em troca, sem falar, não, eu preciso dar, eu preciso nutrir, porque se eu não nutrir o outro, eu vou perder o outro. Né? Então, a interdependência, ela gera para mim, né, dentro dessa visão, daquilo que você já me ensinou também, a intimidade verdadeira, Sim. que é, né, profundo demais. E aí, o parâmetro que você usa no livro, intimidade com Deus, é o que a gente precisa focar, que é a intimidade com Deus. Amém. Então, Verdade. Para mim, o auge mesmo é interdependência. Eu sou Vambora. fã É de o alvo. carteirinha. Vambora. É o alvo. Então, a gente já terminou esse nosso episódio de Nos episódios anteriores, você viu que... mas eu queria fechar dizendo que nós temos esse tema específico, interdependência. É uma aula do curso É uma aula 2. do curso Rompendo com a Codependência 2, mas nós temos no curso Rompendo com a Codependência 1 a aula do processo de aceitação, Sim. que é fundamental para a gente, é o caminho, né? É o que trilha a interdependência, né? O processo de aceitação e a aula de limites. Sim. Estabelecendo limites para romper com a codependência. A gente acabou falando de tudo isso hoje, né? Exatamente. Então, processo de aceitação e limites, estabelecendo limites para romper com a codependência, são aulas do curso Rompendo com a Codependência 1. Cada aula, 4 horas de aula, no mínimo. E interdependência nos relacionamentos é uma aula também, que são 4 horas de aula no curso Rompendo com a Codependência 2. E esses cursos, eles estão disponíveis para te capacitar, te ferramentar, te ensinar. O objetivo é ferramentar pessoas que cuidam de pessoas para crescimento, para amadurecimento, pastores, líderes, líder de ABD, ministro de cura interior, líder de intercessão, pessoas que cuidam, que têm esse chamado de pessoas. A gente tem muitos nos nossos cursos também participando conosco, terapeutas, psicanalistas, psicólogos, porque a gente trata essa visão de Deus, né? Sim. De trazer Deus para o centro, né? No lugar dele, que é a nossa cura é Jesus. Então, os cursos têm esse objetivo de trazer Deus como o nosso sustentador e o nosso nutridor para crescer e amadurecer e ter equilíbrio emocional e saúde. Então, recomendo muito. Os nossos cursos estão disponíveis no nosso site, balsamodeleais.com.br. Você pode ir lá e ver, né, a nossa as ementas, cada curso, tanto Rompendo com a Codependência 1 quanto Rompendo com a Codependência 2, tem 11 aulas muito profundas e que nos ferramentam muito, e eu recomendo muito. Que a pessoa não precisa fazer tudo de uma vez, né? Não precisa, devagarzinho. Pode ir fazendo devagarzinho, tem tempo, você tem tempo. Na nossa plataforma online, então você faz a aula a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, fica disponível para você durante um período bem considerável para você aprofundar nesses temas. E nós estamos encerrando o Bálsamo com Vida de hoje.
Então, eu quero recomendar que você compartilhe esse Bálsamo com Vida, que você que não assistiu ainda os nossos episódios anteriores, que eu sempre quis dizer isso, você vá lá e assista, beba, faça desse momento um tempo de compartilhamento com seus amigos, com suas equipes. Na sua EBD, por exemplo, é uma ferramenta muito boa. Tratar desse tema e de como ele está sendo abordado aqui de forma leve, né? Então, eu recomendo que você compartilhe com seus amigos no nosso Bálsamo com Vida, todos os nossos Bálsamos com Vida até hoje. E não esqueça que o nosso congresso vai acontecer agora, 16 a 18 de abril. O nosso preletor oficial é internacional, Pastor Jucimar Ramos. Viva! Lindo! Tananã. E vai ser um tempo de muito mover de Deus. Amém. Ainda dá tempo de Disso fazer eu não tenho dúvida. Muito mover. inscrições. As vagas estão acabando. Dá tempo de participar ainda conosco. Mas nós também teremos a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal, que você está mais do que convocado a participar e receber desse mover incrível. Amém. Que Deus vai derramar sobre as nossas vidas. Vamos orar? Pastor Jucimar, pode orar por nós? Vamos orar. Você que está do outro lado da tela, participa dessa oração de verdade. Não permite que o momento da oração seja um tempo de entretenimento para você. Que seja a oração de verdade. Ora mesmo com a gente, não custa nada. Deixa Deus tocar a sua vida e te abençoar. Tá bom? Amém. Senhor, nós nos rendemos diante desse aprendizado, dessas verdades reveladas. O Senhor disse na sua palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Então eu oro para que essa verdade derramada na vida dessas pessoas que estão do outro lado da tela agora, recebendo com a gente, participando com a gente, eu oro para que a verdade as liberte mesmo. Amém. Que elas sejam libertas num nível tão grande que elas próprias fiquem fascinadas com a libertação, com a liberdade que o Senhor dá. Em nome de Jesus, empurra-as para o centro da sua vontade. Amém. Em nome de Jesus. Abençoa o nosso congresso, Senhor. Nosso congresso que vai ser agora em abril, 16 a 18 de abril. Faz um mover, derrama um mover de um rio sobrenatural naquele lugar. Que haja um fluxo poderoso de unção. Que todas as pessoas sejam tocadas, não só, Senhor, no presencial, porque a gente tem um limite no presencial, mas também todas as pessoas que vão estar online com a gente, que elas também sejam muito abençoadas, muito tocadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não perca os nossos próximos episódios do Bálsamo com Vida, porque nós ainda temos 2 episódios. Deus abençoe você.